A Amazônia em chamas. É mesmo culpa do Bolsonaro? Sim, a gente sabe que problema de desmatamento, de queimada, a gente tem há muitos anos. Em alguns momentos, alguns governos controlaram mais, outros menos. Agora, o que a gente nunca teve é um governo que tem como política de Estado grilar a Amazônia. Pegar uma terra que pertence a todos, já que é usufruto em algumas daquelas regiões dos quilombolas, outras de índios, outras de comunidades ribeirinhas. Ele quer pegar essas regiões que no fim é de usufruto daquelas comunidades, porém pertencem ao país, e quer simplesmente dar um jeito daquilo virar também uma área manejada e de propriedade de empresas privadas. Ele quer transferir aquilo, o lucro, uma terra que é de muitos, para se transformar em lucro de poucos. E isso nunca aconteceu. Ou você vai negar? Eu vou negar porque isso é uma bobagem. Primeiro que você está falando o governo tem como política de Estado grilagem. Grilar a Amazônia. Grilar, mas então leva pro Ministério Público que grilagem é crime. Vai lá, denuncia e manda prender o Bolsonaro. Então é uma maneira forte do meio ambiente. É um exagero. E não tem nada de transferir para empresa privada, você tá louco. A única coisa que se debate no Congresso, no governo, é você permitir que o indígena plante e use a sua própria terra. Você sabia que hoje ele não pode arrendar a terra para empresas privadas também? Isso é uma maneira de você grilar e passar o controle daquilo. É óbvio que se você permite que eles arrendem, vai ter um grupo sim que vai se sentir seduzido pelo poder dessas empresas. Aí, ó, tá vendo? Você coloca índio como se fosse um animal irracional. Tipo, ele vai se sentir, ele vai se sentir. Por quê? Você tem o direito de arrendar só porque o índio não tem? Por que o índio não tem? Por que o índio não tem? Vai ser transferido para quem tem mais poder econômico. Ah, não, porque o índio é o bom selvagem. É uma estratégia para grilar a Amazônia. Pelo amor de Deus. Pelo menos isso você sabe. Você coloca o indígena como se fosse um bom selvagem, um bicho a ser tutelado pela FUNAI. A FUNAI não representa o indígena precisa ter independência. É você que quer falar como se estivesse querendo brigar pela independência do índio, na verdade, só com esse interesse liberal aí de querer sim usufruir de alguma maneira economicamente daquela região. É óbvio. E é crime isso? É isso que você quer. E é crime usufruir economicamente da região em benefício do indígena? A gente está hoje numa situação climática de emergência em que a Amazônia, querendo ou não, se ela começar a emitir mais carbono do que ela consegue concentrar, a gente vai entrar num estado de cataclismo assim. A gente está numa a gente está numa situação de emergência. Você não acredita, que bom. Meu Deus. Sabe quem não acredita? Sabe quem está contigo? Meu Deus. O ministro Ernesto Araújo, que é outro lunático. Ninguém tá pensando em colocar indústria poluidora na Amazônia, pelo amor de Deus. O que se faz é atividade agropecuária, que é uma das menos poluidoras, inclusive comparado com a indústria, atividade agropecuária. E você tá falando que promover cataclisma. Você sabia que o Brasil tem crédito de carbono nos acordos internacionais? Crédito. Você sabia que a nossa matriz é muito mais limpa de qualquer outro país do mundo? Isso é inegável, graças a outros governos. Do mundo, não. Graças aos nossos recursos hídricos. Graças aos nossos recursos hídricos. Também, e graças aos governos que quiseram usufruir dos nossos recursos hídricos para ter 80% da nossa energia. Você sabe quem começou a usufruir dos recursos hídricos? Os militares. Pois é! Então, não tem absolutamente nada a ver com... Tu fazer alguma discussão tem absolutamente nada a ver. É 75%. O que você está fazendo que é ir de acordo com o mesmo discurso desse governo lunático, que é um governo de gente despreparada e medíocre que acredita, por exemplo, que não existe aquecimento global. Pelo amor de Deus. Como é que você acha que o aquecimento global é uma teoria marxista para um grupo, para líderes que podem virar uma elite mundial, passar a controlar o mundo a partir de uma doutrinação climática? Olha a bobagem. Primeiro que eu não falei nada disso, e o ministro, mas quem cuida do meio ambiente é o ministro do meio ambiente. Não, mas ele também tem... O ministro do meio ambiente é o que cuida do meio ambiente. E mais, quando ele foi secretário aqui do Estado de São Paulo, todos os índices ambientais melhoraram. Não é você que entende, não. Você melhorou? O ministro Ricardo Salles, quando foi secretário aqui do Estado de São Paulo, todos os índices ambientais melhoraram. Provavelmente, eu não sei, eu não estou acompanhando São Paulo para ficar debatendo isso. Agora, provavelmente não por conta de políticas deles. Eu duvido, porque se a gente pegar como exemplo o que ele está fazendo no Brasil, ele está simplesmente desmantelando o que ele pode e o que é possível e o que serve como meios de fiscalizar Você sabe quando foi o maior corte de combate ao desmatamento da história do Brasil? O maior corte na política de combate ao desmatamento, segundo o mandato do governo Dilma. E o que isso tem a ver com... Isso tem a ver que foi lá que se desaparelhou o Ministério do Meio Ambiente desde 2012. no final do governo desde lá
não se coloca o recurso de volta. Você E agora quer é copiar? muito mais Você difícil quer- porque você tem quer- crise. Você quer então culpar a Dilma por isso? Só pra ficar Não, não. claro para É as o- pessoas. é o maior isso que corte tá foi fazendo? dela. A culpa, gente, do fogo e das queimadas agora, segundo... A culpa de falta E de do recurso pro desmatamento. combate ao desmatamento é da Começou Dilma. Ali, agora, quem foi que quando Começou, assumiu o maior corte foi lá. O Ministério do Meio Ambiente, uma das primeiras atitudes do cara foi cortar a Secretaria de Mudanças de Clima e de Floresta, que era uma das que fiscalizava. Quem foi que fez isso? Seu ministro Ricardo Salles. Não é porque Quem não é foi secretaria que não tem política não, pública. Não, é quando você corta uma secretaria que fiscaliza, é óbvio que você está mostrando que a sua intenção é, no mínimo, sabotar aquilo. E não é só isso, não. O governo inteiro do Bolsonaro, o IBAMA, o Instituto Chico Mendes, que servem para fiscalizar também queimada e desmatamento, todos eles perderam o poder. Inclusive, o IBAMA ele teve todos os subintendentes afastados e não teve ninguém reposto ainda. Isso tem meses já. Isso mostra o descaso desse governo. Esse não é um governo que tem dentro do governo o agronegócio. Esse Tem. é o governo do agronegócio. É assim que ele é visto. E esse Ricardo Salles, o apelido dele é office boy do agronegócio. Esse aí que você está defendendo. Porque tudo que o governo tem feito até agora é só para beneficiar o agronegócio. Você acha que desmatar a Amazônia é do interesse do agronegócio? Do agronegócio nem tanto. Sabe por quê? Até o agronegócio tá se incomodando tanto com as atitudes Quanto do Ministério pro agronegócio é o contrário. que o Ministério da Agricultura teve que intervir. Você tem toda a razão. Pro agronegócio é o contrário. péssimo, eles Quanto perdem dinheiro. menos desmatamento. Pro agronegócio, a melhor coisa seria proibir desmatamento, inclusive o legal. Porque o cara que já tem a propriedade vai ficar com o produto mais caro e ninguém mais vai poder entrar no mercado. Interessante que Espertão. fala isso. Inclusive, o Ministério da Agricultura ele está tendo que cobrar do Ministério do Meio Ambiente, que ele acabou de defender, atitudes, meios de Você lembra preservar quem e foi de premiado com a controlar o desmatamento. É a motosserra de primeira ouro? vez que isso Você rola. lembra quem foi premiado? É a primeira E olha vez que que isso eu rola. tô citando aqui um mérito de uma ONG, hein? Uma ONG ambientalista. Quem deu... A ministra da Agricultura. A ministra do governo Dilma, Cátia Abreu, que é a Cátia Motosserra. E outro ponto, governo Lula foi onde mais houve perdas de vegetação devido à queimada. Então você você quer vê. jogar no Bolsonaro? Pra terminar isso, ele citou agora a motosserra, que ganhou o prêmio da motosserra. Até ela é uma das que se juntou com todos os ex-ministros da história recente do Brasil para condenar esse governo e dizer que é um governo que está, sim, fazendo uma política de queimar e de desmatar. Todos, inclusive essa da motosserra. E que tem uma média anual de 66% a menos de desmatamento do que o governo Lula. O cara quer tentar enganar vocês com um número, a gente sabe que tá aumentando. Com um fato. Você já viu chover? Não tem tanto. Você já viu São Paulo ficar escuro de manhã? O Kim quer fingir que nunca aconteceu. Que agora é uma situação... Foi por causa da Amazônia. Passou a fumaça no Brasil inteiro e veio pro São Paulo. Foi ignorância. Foi Uma das coisas foi isso. A fumaça chegou até a Argentina. Ele tá rindo, ele não sabe disso. A fumaça, inclusive, foi até a Argentina, até outro país. Lá do Mato Grosso até a Argentina. Ele não sabe disso.